Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Sem nenhuma dúvida, é o evento mais importante da história. Nesse evento, o aspecto que mais me chama a atenção é a forma como ele se deu. A maneira como a ressurreição aconteceu, ela me cativa, porque ela se deu de forma muito sutil. Ela se deu de forma muito discreta. Quando Jesus ressuscitou, ele foi se manifestando aos poucos, para um discípulo aqui, outros ali, até que, no máximo, disse Paulo, que ele se reuniu uma vez com uns 500 irmãos. 500 irmãos, 500 discípulos é um número considerável, mas fazendo uma comparação com o número de habitantes de Jerusalém, da Palestina, do mundo daquela época, é muito pouco, é muito discreto. E essa descrição é própria de Jesus. Jesus, ele, sendo Deus, se revestiu da forma humana e como ele foi discreto. Jesus era aquele Deus encarnado que as pessoas olhavam para ele e ninguém desconfiava que ele era Deus. Isso é extraordinário. Dos 12 anos aos 30, Jesus viveu uma vida completamente no anonimato. Ninguém tem um escrito, uma informação a respeito da vida de Jesus dos seus 12 anos até os 30. Ninguém sabe absolutamente nada. Jesus era simples. Imagina ele nascer, crescer, desfrutar da amizade ali dos colegas, dos amigos, e ninguém olhar para ele e dizer assim, ei, esse menino deve ser Deus, ele não é gente, ele não é humano. Isso me chama muita atenção. E quando Jesus começa o seu ministério apenas aos 30 anos de idade, o ministério dele dura apenas 3 anos. E ele fez vários sinais, manifestou obras poderosas. Mas o que mais me encanta não é a quantidade dos sinais. Na verdade, o que chama a atenção é porque foram tão poucos. Quem, tendo tanto poder como ele tinha, faria apenas os sinais que ele fez? De fato, Jesus era discreto e muito contido. Na forma como ele vivia e até mesmo na forma como ele agia, Jesus tinha muita discrição. Discreto. Quando ele ressurge, ele não se apresenta para toda a humanidade de uma vez, ele não chega lá diante dos líderes religiosos, ele não chega diante do Império Romano e diz, agora eu vou passar na cara de vocês que de fato eu sou o que eu sempre disse ser, que eu sou Deus, eu sou o Cristo enviado de Deus, o Messias. De forma alguma, ele não faz isso. Porque a relação de Jesus conosco, ele não está embasado na manifestação de poder. Tudo que às vezes a gente acha que nós precisamos ou precisaríamos para resolver os nossos problemas, era se a gente tivesse um pouco mais de poder. Se a gente tivesse mais poder, a gente conseguiria resolver os problemas. E a revelação da divindade mostra que não. Se manifestação de poder resolvesse os problemas, Jesus teria resolvido os problemas da humanidade manifestando poder. E, na verdade, os problemas da humanidade começaram a ser resolvidos em Cristo Jesus através de manifestação de fraqueza. Foi na cruz do Calvário, quando Deus, sendo Deus, se fez fraco. Ele se entregou a si mesmo e morreu. Então, às vezes, isso mostra, né, que às vezes a gente vive na mais pura ilusão, a gente achando que se a gente tivesse muito poder, a gente conseguiria resolver os problemas. E, na verdade, os problemas que o poder resolve, no final das contas, não é problema. Jesus manifestou com a sua vida, com a sua morte
e com a sua ressurreição, que os problemas da humanidade começam a ser resolvidos quando se opta pela simplicidade, pela humildade e pela discrição. Sempre que eu leio as páginas dos evangelhos e fico a meditar na vida e nos atos de Jesus, essa para mim é a grande marca e é a grande chamada. A igreja, por exemplo, não poucas vezes a gente fica imaginando que nós precisaríamos fazer um grande evento para tocar os corações das pessoas. Se a gente fizesse um grande evento para impactar a cidade. Se a gente fizesse um grande evento para impactar o Brasil. Na verdade, grandes eventos estão sendo feitos. Volta e meia, grandes e extraordinários eventos são feitos. Mas o fato é de que não toca o coração assim como a gente esperava. O que toca o coração mesmo das pessoas é o encontro singelo com Jesus Cristo de Nazaré. É quando a gente se encontra pessoalmente com Ele. É por isso que Jesus ele não ressuscita de forma pública e começa a manifestar e dar a publicidade da sua ressurreição a todas as pessoas. Porque isso não levaria a nada. As pessoas não se convenceriam. As pessoas continuariam sendo elas, porque diante de tantos sinais que Jesus fez, mesmo assim, as pessoas continuaram endurecidas. A transformação só vem quando a singeleza da palavra de Jesus, quando a singeleza da pessoa de Jesus alcança o mais íntimo do nosso coração. Quando isso acontece, aí sim a transformação começa a acontecer. Também me chama a atenção que logo depois que Jesus ressuscitou, ele se reuniu com os seus discípulos, e no finalzinho do Evangelho segundo Mateus, diz assim, a partir do versículo 16, capítulo 28, a partir do versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Diante dessa palavra de Jesus, eu entendo que Jesus não se manifestou de forma pública para todos, porque o Evangelho, a ressurreição e a verdade da ressurreição, ela só toca o coração das pessoas e só marca e só transforma a vida das pessoas, não é quando ela se apresenta um evento que nos coage a acreditar nela, mas é quando ela é transmitida de vida para vida. Por que é que Jesus falou para os discípulos irem a todo mundo e proclamar o Evangelho? Por que é que Jesus não fez isso de uma vez por todas, sobrevoando o mundo e dizendo: Ei, eu aqui estou? É porque o Evangelho, ele é relacional. O Evangelho que tocou a minha vida, chegou na minha vida através de alguém, através de pessoas. A minha caminhada, ela ganha sentido a cada dia que passa, à medida em que eu caminho o caminho da fé, acompanhado de outras pessoas de fé. Enquanto a gente vai compartilhando a fé, que essa jornada ganha cada vez mais sentido. É por isso que Jesus disse para que eles fossem e fizessem discípulos. Essa mensagem precisaria ser anunciada. E a gente precisa proclamar essa mensagem enquanto vamos. Nós precisamos falar disso que ocorreu nos evangelhos, as pessoas que estão à nossa volta, da maneira como Jesus fez, com muito amor,
com muita singeleza, com muita simpatia. Tem muita gente que, na ânsia de proclamar o Evangelho, se torna antipático, chato até doer. E a mensagem linda, bela do Evangelho acaba ganhando contornos desagradáveis. E isso é desnecessário. O Evangelho deve ser proclamado com a doçura com a qual Jesus proclamou, atraindo crianças, atraindo marginalizados, atraindo pecadores, toda sorte de gente. Jesus costumava atrair a si pessoas das quais os religiosos não gostavam. E essas pessoas das quais os religiosos não gostavam, gostavam de estar perto de Jesus. Nós que somos discípulos de Jesus, devemos levar o Evangelho da mesma forma, revestido dessa mesma graça, anunciando esse Evangelho com a graça de Deus, para que o maior número de pessoas possa vir a ter um encontro pessoalíssimo com Ele. Porque é quando isso acontece que aí a ressurreição ganha sentido. Aí o Evangelho ganha sentido. Cada página das Escrituras ganha verdadeiro sentido. Porque eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. Eu estou falando de algo que eu vivo. Eu não estou falando da experiência de Paulo, nem da experiência de Isaías. Eu estou falando da minha experiência. No final desse texto, Jesus diz: e eu sempre estarei com vocês, até o fim dos tempos. A realidade da ressurreição, quando a gente diz Jesus ressuscitou, isso quer dizer que o mundo em que nós vivemos hoje é o mundo encharcado por Deus. Deus está presente. E Jesus é nosso contemporâneo. Ele está conosco. Isso é uma verdade marcante. É uma verdade transformadora. É uma verdade que é para alimentar a alma e nos manter animados, com muita confiança, porque Jesus está conosco. Da mesma forma como Ele estivera com os discípulos, Ele está comigo e com você. Também me chama a atenção o fato de que, quando Jesus se aproximou dos 11, diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E assim, dentre os discípulos de Jesus, tem aqueles que prontamente o adoram, mas tem também aqueles que duvidam. E nem por isso deixa de ser discípulo de Jesus. Porque o versículo 18 diz: então Jesus aproximou-se deles. Deles quem? Dos que adoraram e dos que duvidaram. E aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E quando Jesus olha para os seus discípulos, e entre eles há aqueles que o adoraram e aqueles que duvidaram, Jesus dá essa ordem para que a gente vá e faça discípulo. E devemos fazer discípulo de todas as nações, pessoas de todos os lugares. Devemos ir, e enquanto a gente estiver indo, devemos proclamar esse bendito Evangelho. Esse Evangelho que salva, esse Evangelho que restaura, esse Evangelho que dá esperança, esse Evangelho que muda a vida da gente. E sabendo que enquanto a gente faz isso, a gente não está só, porque Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aquele que está em missão, aquele que anuncia as boas novas,
não está só. Não faz essa obra sozinho. Estará sempre muito bem acompanhado. Terá sempre a companhia de Jesus. Isso também me faz lembrar o ensino do apóstolo Paulo, que ele disse: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Não como para os homens, mas para o Senhor. Porque é a Ele a quem vocês estão servindo. Então, tudo que a gente fizer, não apenas quando a gente estiver pregando, falando especificamente de Jesus, mas tudo quando a gente fizer, tudo quanto estivermos a fazer, façamos de todo o coração, façamos com alegria, como se para Jesus estivéssemos fazendo, porque no final das contas é para Ele mesmo, e é dele que vai vir a recompensa. Jesus ressuscitou e Ele está tão envolvido na nossa vida que agora tudo o que a gente faz e tudo o que a gente é tem relação a Ele e com Ele. É esse o envolvimento, essa é a relação. Jesus não quer que a gente tenha relação com um evento, com um acontecimento. A ressurreição, o evento da ressurreição. Jesus quer que a gente tenha um envolvimento com uma pessoa. E é com Ele. E a gente se envolve com Jesus quando a gente faz aquilo que Ele fazia e quando a gente faz aquilo que Ele nos disse a fazer. E o que foi que Ele nos disse a fazer? Ele disse para a gente amar o nosso próximo como Ele nos amou. E isso, para mim, é tão significativo, é tão especial, porque o nosso Mestre, o nosso Senhor, esse Deus que ressuscitou dos mortos, Ele não é um Deus carente de amor. O nosso Deus não sofre de carência. O Jesus a quem servimos é um Deus resolvido. Ele não diz: olha, assim como eu amo você, me ame, por favor. Ele não fala isso. Ele diz assim: assim como eu te amei, ame o teu próximo. Da mesma forma como eu te amei, ame o outro. E fazendo isso, o mundo saberá que você é meu discípulo. Esse é o ensino de Jesus. E isso nós podemos ser e fazer porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo. E saiba que todas as vezes que você ama o seu próximo, como Cristo te amou, você não está fazendo isso sozinho. Só é possível você fazer isso, amar o teu próximo, porque Jesus te amou primeiro. Só me é possível amar porque primeiro eu fui amado. Que o nosso Deus nos abençoe sempre e que estejamos sempre dispostos e disponíveis a amar esse Deus que ressuscitou por nós, que por nós Ele vive e hoje nós podemos viver para a glória dEle. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.